Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o vídeo da tarde do canal Sala de Aulas. Como vocês sabem, eu voltei ao trabalho e não será mais possível fazer as lives de tarde, porém, sempre terá um vídeo de leitura conforme o anunciado no canal, conforme o prometido, tá bom? Então, toda tarde nós temos um vídeo de leitura, seja científico, seja feminino, seja um livro, seja um artigo, enfim, conforme as playlists de segunda a sábado, tá bom? Peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal desde já para me ajudar a fazer o canal crescer cada vez mais e fortalecer na nossa resistência, tá certo? E à noite, por volta das 19h30, no máximo 20 horas, nós temos o nosso encontro, nossa live, tá bom? Então é isso, vamos lá? A leitura de hoje é sobre ciências, tá? E eu trago aqui para vocês um texto bastante interessante que eu achei aqui no É o País Brasil. Fala reinfectados, o grande enigma da pandemia, sobre a questão das pessoas que pegaram o Covid-19 mais de uma vez, tá certo? Então vamos lá. A aparição dos primeiros casos em que uma pessoa se contagiou novamente pelo coronavírus depois de superar a doença não chegou a ser uma surpresa para os cientistas. Na segunda-feira, pesquisadores da Universidade de Hong Kong anunciaram que exames genéticos confirmaram que um paciente daquele território que se contagiara com uma cepa do vírus em abril, depois voltou a se infectar com outra cepa em agosto. Após viajar à Espanha, os Países Baixos e a Bélgica também anunciaram um caso cada um, embora, como no paciente de Hong Kong, os resultados ainda não tinham sido publicados em revistas científicas, ainda faltando dados e sem que se saiba se essas reinfecções são excepcionais ou frequentes. Estas são algumas das conclusões que se podem extrair destes casos. É uma má notícia? Não necessariamente. Outras infecções respiratórias, como as corizas produzidas por outros coronavírus, podem se repetir várias vezes e que o SARS-CoV-2 tivesse este comportamento já estava até previsto. Por enquanto, trata-se de casos excepcionais, depois de milhões de infecções em todo o mundo, mas, inclusive, se houver redução da imunidade ao longo do tempo, a boa notícia é que tanto no paciente de Hong Kong como no belga, a segunda infecção foi muito mais leve que a primeira. No caso do doente asiático, foi totalmente assintomática. Entre as más notícias estaria que, conforme apontou o virologista belga Mark van Hansten, esperava-se que o tempo entre duas infecções tivesse sido mais longo que os 3-4 meses depois dos casos estudados. É provável que as reinfecções sejam frequentes? Parece que não é um fato muito comum até agora. Se fosse, as cifras de infectados seriam muito mais altas, sobretudo entre pessoas que estiveram em contato com infectados, como os profissionais sanitários, onde se viu que não repetiram a doença. Observa Maria Montoya, chefe do grupo de imunologia viral do Centro de Pesquisas Biológicas Margarita Salas, ligado ao CSIC, Agência Espanhola de Pesquisa Científica. No entanto, se a reinfecção se dever a que a imunidade gerada na primeira infecção diminuiu, a partir de agora começamos a ver mais reinfecções, acrescenta ela. O que significa uma reinfecção habitual para o desenvolvimento de vacinas? Frederico Martinon Torres, chefe do Serviço de Pediatria do Hospital Clínico Universitário de Santiago de Compostela, na Espanha, e especialistas em vacina, advirte que, em primeiro lugar, é necessário esperar
e ver se ocorrem mais casos ou se trata de algo excepcional. Se as defesas das pessoas que passaram pela doença decaírem com o tempo, significaria que a vacina teria uma duração limitada e seria preciso revacinar, como acontece com muitas das vacinas utilizadas atualmente. Mas que a imunidade se reduza com o tempo e não impeça uma nova reinfecção, melhor dizendo, não significa que nos deixe desprotegidos. Se os casos de Hong Kong e Bélgica fossem a norma, as vacinas poderiam não fazer o coronavírus desaparecer, mas reduziriam drasticamente seu impacto, como fazem muitas outras vacinas. Um efeito importante das vacinas é a proteção frente à transmissão da doença para os outros, observa Martinon Torres. Isto é algo que acontece com a vacina conjugada do pneumococo, que produz proteção coletiva, impede que o sujeito transmita a doença aos outros. No caso do coronavírus, isso não seria possível, ao menos em longo prazo, diz o médico. Entretanto, um dos efeitos mais relevantes das vacinas que já utilizamos é a proteção contra formas graves da doença. A vacina da gripe não evita ter a doença, mas evita as formas mais graves. Explica. A vacina de rotavírus, que produz formas perigosas de gastroenterite em crianças, não bloqueia a doença, mas a torna mais leve. A forma de resposta do sistema imunológico, que se pode intuir a partir destes casos isolados, sugere que as vacinas contra o coronavírus não fariam a doença desaparecer, mas a tornariam mais leve. Torna impossível a imunidade de grupo. A aparição de pessoas que se reinfectam dificultaria a chegada de uma imunidade de grupo duradoura, tanto a partir da proteção gerada por superar a doença como a gerada pelas vacinas. Porém, ainda não se sabe qual é a capacidade de contágio a terceiros de quem se infecta pela segunda vez. Em alguns estudos com o coronavírus que provoca o catarro, viu-se que depois da primeira infecção, o tempo que o paciente passa produzindo o vírus e a sua quantidade diminui. Além disso, embora o vírus continuasse saltando de algumas pessoas a outras, sem que ocorresse a imunidade coletiva, a possibilidade de que a Covid-19 seja cada vez mais leve, produziria um efeito parecido do ponto de vista social. Então, este foi o texto do El País, cujo eu vou deixar o link na íntegra para vocês na descrição desse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um bom texto e já diante dele, vamos nos cuidar, pessoal. A vacina aqui no Brasil, pelo menos, ainda é algo bastante difícil, bastante conturbado e nós precisamos nos cuidar cada vez mais, tá bom? Muito obrigada, curta, compartilha, se inscreva no canal, podendo tornar-se membro para ajudar na resistência. Tchau, tchau, até mais tarde na nossa live. Fica com Deus.